Fala pessoal, bem-vindos ao Aula Matemática. Eu sou o professor Thiago Basílio e trago hoje aqui mais um vídeo do nosso estudo da análise combinatória. O último conteúdo que a gente estudou aí foi o de permutações e hoje nós vamos estudar o arranjo simples, que é, de certa forma, uma permutação. Só que a gente vai ver aqui na aula de hoje qual que é a diferença e como que a gente procede em exercícios que envolvem o arranjo, tá? Então, já vamos começar aqui a nossa aulinha, já na teoria, identificando o que é o arranjo. Bom, se você se lembra bem, a permutação nada mais é do que uma ordenação de uma quantidade de objetos. Então, por exemplo, eu tenho 5 objetos, quero saber de quantas formas eu posso ordenar esses 5 objetos. Eu tenho 10 objetos, quero saber de quantas formas eu posso ordenar esses 10 objetos. Então, na verdade, no caso da permutação, eu estou preocupado em ordenar todo mundo, tá? Ninguém fica excluído, todo mundo entra na nossa ordenação, beleza? Agora, imagina que a gente não vá ter interesse em ordenar todo mundo. A gente vai querer escolher parte dos objetos e aí sim ordenar essa parte dos objetos. Então, você tem uma sequência de objetos à sua disposição, só que você vai escolher e ordenar só parte deles, tá? E aí você se pergunta, quantas escolhas e ordenações diferentes podemos obter? Isso é o arranjo, tá? E qual que vai ser o procedimento para a gente poder chegar numa fórmula para o arranjo simples? Bom, primeiro a gente vai ordenar esses N objetos. Vai ordenar todo mundo. Eu vou esquecer por um momento que eu estou querendo só parte dos objetos. Eu vou ordenar todo mundo. Então imagina que você vai ter ali, apareceu aqui na figura, né? Todo mundo alinhadinho ali, tá? Agora a gente vai definir que os primeiros P objetos vão ser os escolhidos, tá? Então vamos cravar uma barra aqui para poder representar que esses primeiros aí são os escolhidos. Tá vendo no desenho? Então os primeiros ali são os escolhidos. Automaticamente, né? Se os primeiros P são os escolhidos, o restante ali, que é os N iniciais menos os P primeiros, vão ser os que ficam de fora. Tá? Então eu tenho os P escolhidos e os N menos P de fora. Vamos em questão de conta aí, né? Eu posso ordenar os N objetos com uma permutação de N, né? Que é o nosso N fatorial. Certo? Então, vamos supor que a gente pegou uma ordenação. Então, eu tenho N fatorial ordenações, eu vou pegar uma ordenação dessas. Repare que nessa ordenação, os P primeiros já estão ordenados. E é isso eu quero manter eles ordenados, certo? Só que da mesma forma, os N menos P que estão de fora também estão ordenados. Quando eu ordenei os N, eu estou ordenando tanto os que eu vou escolher, quanto os que vão ficar de fora, certo? Só que os que estão de fora, galera, não tem por que ordenar. Tá de fora, tá de fora. É como se fosse todo mundo igual. Se não entrou no escolhido, o resto não importa pra gente. Então, tanto faz a ordem desse resto. E aí, pra gente poder ordenar esses N menos P de fora, seria a permutação do N menos P, né, que é o N menos P fatorial. E aí, para a gente poder chegar na fórmula de arranjo, é só pegar a permutação de todo mundo, né, que é do N, e dividir pela permutação do de fora. Tá confuso, né? Vamos simplificar aqui então, porque a fórmula vai ser essa daqui. Quando ela aparecer na tela aí, né, que tá meio devagar o negócio aqui. Olha só, eu tenho o A de arranjo,
Esse n aqui é o total de objetos que eu tenho na minha distribuição e o p é quantos que eu vou escolher. Em cima é a ordenação de todo mundo. E embaixo é a ordenação dos que não foram escolhidos. Tá confuso ainda? Vamos ver exemplo. Assim, eu passo a fórmula, mas eu não incentivo vocês a ficarem decorando a fórmula. O que eu espero é que vocês entendam. Eu quero selecionar parte dos números e ordenar. Então, só vale para gente a ordenação dos que eu escolhi. Logo, eu divido pela ordenação dos que eu não escolhi. Tá? Deixa eu trocar de tela aqui para a gente poder fazer o primeiro exemplo. Então, olha só, exemplo 22. Quantas palavras de 4 letras distintas podemos formar com as letras da palavra contagem? Então, repare uma coisa, ó. A palavra contagem é formada por 8 letras, mas eu quero formar palavras com apenas 4. Então, se fosse simplesmente anagramas da palavra contagem, você faria simplesmente a permutação de 8, certo? Mas são anagramas com 4 letras da palavra contagem. Então eu vou ter que fazer uma seleção de letras e ordenar. Isso é justamente o arranjo. Então a gente vai fazer um arranjo de 8 letras em que eu vou escolher 4. Como que fica a nossa fórmula então? Em cima eu vou colocar todas as letras permutadas, no caso 8 fatorial. Embaixo eu vou colocar, deixa eu arrumar esse 8 aqui. Embaixo eu vou colocar as letras que sobram. Se eu tenho 8 letras e eu estou escolhendo 4, vai ficar 4 de fora, certo? E aí, usando aquela ideia da permutação com repetição, eu vou abrir aquele 8 fatorial até cortar com 4 embaixo. Então fica 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. O 4 vai embora com 4 de baixo. Beleza? Bom, essa conta aqui, vamos lá, vamos fazer de trás para frente. Acho que é mais fácil, né? De trás para frente. 5 vezes 6 é 30. 30 vezes 7 é 210. E 210 vezes 8 vai dar 1680. Então eu consigo formar 1680 palavras de 4 letras usando as letras da palavra contagem. Certo? Esse não foi um bom exemplo porque, tinha 8 letras, eu peguei metade, ficou metade de fora. Então não ficou muito claro para quem chega e olha, acha que aquele 4 fatorial é porque eu estou pegando 4 letras. Então vamos olhar o exemplo 23, ó. De quantas maneiras 5 meninos, vamos destacar aqui, podem se sentar em um banco que tem apenas 3 lugares? Então, não está escrito ali, mas vamos entender que não vai poder sentar um menino no colo do outro. 3 lugares é 3 lugares. Se sentar mais de 3, vai quebrar o banco, sei lá. Vamos considerar que é isso. Então, o que a gente tem que fazer aqui é escolher quais meninos vão sentar, né, porque eu só tenho 3 vagas. Então eu vou ter que escolher quais são os 3 meninos que vão sentar e a ordem que eles vão sentar. Então isso é justamente a ideia do arranjo. É uma permutação com parte dos elementos. Então vai ser um arranjo que vai ter um total de 5, em que eu vou ordenar só 3. Então como é que fica essa conta? Na parte de cima vai ficar o 5 fatorial, que são 5 meninos alinhados. Eu vou escolher 3, certo? Então a ordem desses 3 é importante pra gente. Agora, os outros 2 que ficam de fora, tanto faz a ordem, que eles não estão sentados mesmo, né? Então eu vou dividir pelo 2 fatorial, que são os 2 de fora. Entendeu a ideia? Então,
Baseado naquele esqueminha que estava lá, ó. Eu tinha 5 meninos e eu vou colocar que os 3 primeiros vão sentar no banco. Repara que a ordem desses dois aqui, ela é irrelevante, certo? É essa a ordem que eu estou dividindo ali. Beleza? Eu quero borracha, peraí. Vamos lá então. Agora o passo vai ser dividir, abrir aquele 5 fatorial para poder cortar com 2 de baixo. Vai ficar 5 vezes 4 vezes 3. Isso aqui vai dar 60. Beleza? E essa é a resposta dessa questão. Estão pegando a ideia? Vamos lá, ó. Deixa no comentário aí se tem alguma coisa confusa, enfim. Quantos números de 2 algarismos diferentes podemos escrever com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9? Pessoal, eu vou confessar para vocês que essa questão é mais fácil de fazer com PFC, tá? Mas vamos aplicar aqui no arranjo e vamos embora. Vocês vão ver que é mais fácil com PFC. Na verdade, tem curso de análise combinatória que nem sequer cita o arranjo. Porque o arranjo nada mais é do que é um PFC, não tem jeito. Mas como no Enem costuma cair questão em que é citado nominalmente o arranjo nas alternativas, a gente vai ver aqui que não tem como a gente não trabalhar o conceito de arranjo. Tá? Então vamos lá, ó. Eu tenho 9 algarismos à minha disposição, é do 1 ao 9, e quero formar números com 2 algarismos diferentes. Então, eu vou ter que escolher 2 algarismos diferentes, não pode repetir. E lembra que se eu troco a ordem do algarismo, eu crio um número diferente. Se eu fizer, por exemplo, 29 e 92, são os mesmos algarismos, mas que representam números diferentes. Então eu tenho que escolher e tenho que ordenar. Então é um arranjo. Vai ser um arranjo de 9 objetos em que eu vou escolher só 2. Então em cima vai ser o 9 fatorial, permutação de todo mundo. Embaixo, se tinha 9 eu escolhi 2, vão ficar 7 de fora. E são esses 7 de fora que vão entrar na conta ali. Eu vou abrir o 9 até cortar com 7. 9 vezes 8, o 7 já vai embora, isso aqui vai dar 72. Então eu consigo escrever 72 números de 2 algarismos sem repetição, certo? Usando esses números aí. Agora cuidado no 25. Quantos números ímpares de 4 algarismos não repetidos podemos escrever com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então vamos lá, ó. Eu quero números ímpares. Então quando que o número é ímpar? É quando ele termina com um algarismo ímpar. Vai ser formado por 4 algarismos não repetidos e é usando do 1 até o 9. Galera, vamos resolver a principal pendência aí, que é garantir que o número é ímpar. Então eu vou lá no algarismo das unidades e eu vou garantir que ele seja 1, 3, 5, 7 ou 9. Então eu tenho aqui 5 opções para poder encerrar meu número. Vou escolher uma dessas 5. Sempre reforço, esses 5 não significa que eu estou escolhendo o algarismo 5. Significa que eu estou indicando que existem 5 opções para poder ocupar aquela última posição do número. Beleza? Bom, escolhido um desses algarismos, vamos supor que a gente escolheu o 9, vai restar para a gente escolher os outros 3 algarismos. E aí está livre, tá?
eu posso escolher qualquer um. Então eu tinha do 1 ao 9, tirei o 9, e aí sobram 8 algarismos para eu poder escolher e ordenar 3. Então eu vou fazer um arranjo de 8 e 3. Tudo bem? Por que não é 8 e 4? Porque eu já escolhi o último. Então cai 1, tá? Então vai ficar 5 vezes, não pode esquecer desse 5, tá? O 8 fatorial dividido pelo 3 fatorial. 3 não, desculpa, não é 3, né? Eu tenho 8 e estou escolhendo 3. Então eu vou dividir pelo 5 de fora. Joia? Vamos dividir pelo 5 de fora. Então vai ficar 5 vezes. Vou abrir o 8. 8, 7, 6. Beleza? Porque o 5 fatorial vai embora com o 5 fatorial de baixo. Bom, vamos fazer na ordem que está ali mesmo. 5 vezes 8 é 40. 40 vezes 7 é 280. E 280 vezes 6 vai dar 1680. Essa é a resposta dessa questão. Tudo bem, pessoal? Você vê que eu mesmo já ia confundindo ali essa ideia da divisão, né? Então tome esse cuidado. Você divide sempre pelos números de fora, tá? Não divida pelos números escolhidos. Agora vamos lá, ó. Exemplo 26. Um clube tem 30 membros. A diretoria é formada, deixa eu destacar aqui, né? 30 membros. A diretoria é formada por um presidente, um vice-presidente, um secretário e um tesoureiro. Se uma pessoa pode ocupar apenas um desses cargos, de quantas maneiras é possível formar uma diretoria? Então, olha só, pessoal, a gente vai ter aqui, deixa eu só voltar amarelo aqui que eu selecionei errado. A gente tem aqui 30 membros e eu vou ter que escolher 4 cargos, certo? Presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro. Repara que esses cargos eles têm uma hierarquia. O que significa isso? Nesse caso aqui são cargos com funções diferentes, tá? Vamos dizer assim. Estou falando hierarquia, mas cada cargo tem as suas funções pré-definidas. De forma que, por exemplo, se eu fosse escolher um presidente e um vice, se eu escolhesse o Paulo e o Marcos, ou o Marcos e o Paulo, ia ter diferença, porque se eu definir que o primeiro é presidente e o segundo é vice-presidente, a ordem com que eu escolho é diferente, certo? Então, no caso aqui, não basta eu só escolher 4 pessoas. Eu vou ter que ordenar para designar qual que vai ser a função de cada uma, tá? Então, é uma questão clássica de arranjo. Vai ser um arranjo de 30, em que eu vou escolher e ordenar 4 pessoas, cada um para um cargo. Se os cargos fossem todos iguais, aí já não seria mais arranjo, seria a nossa próxima matéria, que é a de combinação, já adiantando para vocês. Então, vou ordenar as 30 e vou dividir por aqueles que não foram escolhidos. No caso, as 26 pessoas que ficam de fora. Agora eu vou abrir esse 30, vai ficar 30 vezes 29 vezes 28 vezes 27. Números muito grandes, né? Vamos ver aqui quanto que dá essa brincadeira, né? Bom, 30 vezes 29 dá 870, que multiplicado por 28 vai dar 24.360, que multiplicado por 27 vai dar a resposta do problema, que é 657.720. É muita diretoria distinta que a gente consegue montar. É muita mesmo, né? Impressionante. Beleza?
Show, então. Essa aula até que tá rápida, hein, gente? Só tem mais um exemplo. Deixa eu ver aqui. Só tem mais um exemplo. Vamos lá, então. Fechar o exemplo com mais uma questão numérica para a gente poder fixar bem esse assunto. Então, a gente vai trabalhar agora com os mesmos algarismos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Repara que está tirando zero, né? Para facilitar a vida da gente. Porque se tivesse o zero aí, não ia ser tão fácil assim. Se é que está fácil. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos escrever? Então, quero escolher 3 algarismos e ordenar para poder formar os meus números. Não tem nem o que pensar. Opa. Vai ser um arranjo de 9, em que eu vou escolher e ordenar 3. Então, em cima vai ficar 9 fatorial e embaixo são os 6 de fora. Ou simplesmente, que seria até o PFC, 9 vezes 8 vezes 7. Tá? 9 vezes 8 é 72 e 72 vezes 7 vai dar 504. Show? Então aqui já deu 504, deixa eu destacar aqui. Então eu consigo escrever 504 algarismos, não, 504 números com 3 algarismos distintos. Letra B. Quantos números de 4 algarismos distintos que terminem com 7 podemos escrever? Então vamos tomar o cuidado aqui, né? Que eu estou fazendo isso daqui, ó. A gente está pegando 4 posições e eu estou te garantindo que a última posição é ocupada pelo 7. Então eu já estou usando 7 e já estou escolhendo uma posição. Então, na verdade, o que vai acontecer aqui é que eu vou ter que escolher 3 algarismos, certo? Se eu juntar esses dois aqui, ó, eu vou ter que escolher e ordenar 3 algarismos, de um total de 8, porque eu tenho que tirar o 7 da história. Então isso aqui, não tem erro de novo, vai ser um arranjo de 8 em que eu vou escolher e ordenar 3. 8 fatorial e vou tirar aqueles 5 que não vão ser escolhidos. Então vai ficar 8 vezes 7 vezes 6. Beleza? Bom, 8 vezes 7 vezes 6. 8 vezes 7 é 56. Vezes 6 vai dar 336. Então a gente tem que começar a acostumar com essas malícias, tá, pessoal? É entender o que está sendo informado e o que significa para a gente na hora do cálculo. Então sempre que botar uma restrição, você presta atenção nela e para você poder não errar essa questão, tá? Letra C. Quantos números de 7 algarismos distintos que iniciem com 3 e terminem com 8 podemos escrever? Então presta atenção, ó. Nesse caso aqui agora, eu vou começar com o 3, aí vou terminar com o 8, sendo que são 7 algarismos, ou seja, eu já estou definindo o primeiro e o último. O nosso trabalho vai ser definir os 5 algarismos que faltam, tá? No nosso caso aqui vão ser 5 algarismos, porque eu tinha 7, só que eu já estou definindo que eu tenho 3 e que tenho 8. Show? Então, eu vou escrever combinação, mas não é combinação. Vou fazer um arranjo. Bom, inicialmente eu tenho 9 algarismos, já estou escolhendo 3 ou 8, cai para 7. E eu vou escolher 5 algarismos, tá? Vamos dividir aqui. 7 fatorial dividido pelo 2 fatorial, que são os 2 que vão ficar de fora. Abrindo essa conta, 7
vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3. Vamos fazer de trás para frente. 3 vezes 4 é 12. 12 vezes 5 é 60. 60 vezes 6, 360. Que vezes 7 vai dar 2.520. Então essa é a resposta da letra C. Para fechar agora, geralmente a última é mais difícil. Não, acho que não tem essa regra não, mas essa aqui vai ser. Números de 7 algarismos distintos que a gente pode escrever com os algarismos 5 e 6 sempre juntos e nessa ordem. Então, olha só. Vamos com calma aqui. Eu sei que tem o 5 e o 6 juntos nessa ordem, ou seja, no meu número vai ter que ter o 56, tá? Eu preciso que no meu número tenha o 56. Vamos supor que a gente montou um número aí qualquer. Repare que o número tem que ter 7 algarismos. Já tenho 56, então eu vou ter que escolher outros 5 algarismos, certo? Diferente da C e da B, eu não estou definindo onde que esses algarismos estão. Eles podem estar em qualquer lugar do número formado, mas a condição é que tem que ser 56, tem que estar junto nessa ordem. Vamos supor que eu peguei uma sequência qualquer aqui. Eu tenho um número A, B, C, D e E, sei lá, representando qualquer um ali. São 5 algarismos que eu escolhi. Onde que eu posso posicionar o meu 56 no meio desses 5? Eu poderia posicionar no início do número, antes do meu A aqui, certo? Ao invés disso, eu poderia posicionar entre o A e o B. Poderia ser entre o B e o C, entre o C e o D, entre o D e o E, e lá no final depois do E. Então, eu tenho que escolher algum desses lugares para eu poder colocar o 56. Tá? Porque, igual eu falei, diferente da letra C, que ele falou que tinha o 3 e o 8, mas ele me disse onde que eles estavam, o 3 no início e o 8 no final, isso aqui ele não falou. Então, eu tenho o adicional na minha conta, que é escolher a posição. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 opções. Então eu vou registrar esse número 6 aqui embaixo, que é a primeira decisão que eu tenho que tomar. Eu tenho 6 possibilidades. Escolhida uma delas, eu vou escolher agora os 5 algarismos que faltam. Vamos supor que eu coloquei o 56 entre o A e o B. Então como é que fica o nosso número? Vai ter um A aqui que eu vou definir. Vai vir o 56. E depois vão vir outros 4 algarismos. O B, o C, o D e o E. Certo? Essa é uma posição possível. Então agora o que eu tenho que fazer? Eu tinha 9 algarismos, já usei os 5 e o 6, sobram 7. Então vai ser um arranjo de 7. O número formado é formado por 7 algarismos, já escolhi os 5 e o 6, faltam 5. Beleza? Então vai ficar 6, que é o número de posições por 56, multiplicado pelo arranjo para escolher os outros 5 algarismos. Então vai ficar 6 vezes... Bom, 7 vai dar 7 fatorial. E estou escolhendo 5, vou pegar os 2 de fora então. 6 vezes, vou abrir agora o 7 fatorial, vai ficar 7, 6, 5, 4 e 3. Vamos multiplicar de trás para frente mais uma vez. 3 vezes 4 é 12. 12 vezes 5 é 60. 60 vezes 6, 360.
vezes 7, 2.520, e vezes 6, 15.120. Na verdade, é a mesma coisa da letra C, só que vai ter que multiplicar pelo 6 para poder definir a posição do nosso querido 56. Certo? Ó, 30 minutos. A aula de hoje rendeu, vamos dizer assim. Espero que você tenha entendido, tá? Qualquer dúvida, deixa no comentário. Deixa eu trocar de tela para a gente poder finalizar nossa aula. Bom, a gente vai encerrando aqui então. Então, reforço, se você não entendeu alguma coisa, tem alguma sugestão, algum pedido, algum elogio, crítica, o que seja, os comentários estão abertos aí para eu poder ver. Na próxima aula a gente vai resolver algumas questões do PISME. Não vai ter questão do Enem nessa parte, mas existe questão do Enem de arranjo, mas acabou que eu não selecionei esse material, mas de repente a gente complementa lá no final, tá? E questão de arranjo é mais fácil fazer com PFC, né? Mas, então nosso próximo vídeo, questões do PISME. Se você gostou, deixe seu gostei. Inscreva-se no canal se não for inscrito, compartilhe com um amigo, pode estar precisando dessa aula. E obrigado por quem assistiu até agora. Aguardo vocês na próxima. Valeu!